Olá, queridos amigos do TEC, estamos de volta para mais uma aula sobre propriedade, nosso direito real, um dos mais importantes direitos do Código Civil. Vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas sobre os direitos reais. Estamos tratando agora da propriedade. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui para vocês os modos de aquisição da propriedade imobiliária. Veja que nós estamos tratando da propriedade imóvel. Não vamos falar agora, nessa aula, da propriedade imóvel, mas sim da propriedade imóvel. Quais são as formas que se adquire a propriedade imóvel no Brasil, Maria Clara? Como que existe a forma, como que eu adquiro uma propriedade imóvel aqui no nosso, de acordo com o nosso ordenamento jurídico brasileiro? Pode ser pela uso capião, pela acessão e pelo registro. Então, existem 3 formas de adquirir uma propriedade imóvel. Nessa aula de hoje, desse bloco, nós vamos tratar sobre a forma originária de aquisição da propriedade, que é a uso capião. Maria Clara, uma dúvida. Você está falando que nós vamos tratar da uso capião. Então, você utilizou a palavra uso capião no feminino. A uso capião, é isso mesmo? O certo é eu falar o uso capião ou a uso capião? Quando eu estou numa prova ali oral, ou estou redigindo numa prova de segunda fase, eu devo dizer a uso capião ou o uso capião? Antigamente, você pode perceber nos livros antigos, diziam o uso capião, o uso capião. Você vai encontrar vários doutrinadores de ponta de referência que falava em o uso capião no masculino. E aí mudou, tem grande debate aí de entendedores da língua portuguesa se seria a uso capião ou o uso capião. Antes falava o uso capião. Hoje, a tendência, os doutrinadores mais renomados, a tendência a se falar é a uso capião. Então, prefira essa expressão, a uso capião. Se você for escrever, se você for falar, fale a uso capião. Vamos falar agora da uso capião, então, uma forma de aquisição originária da propriedade. Maria Clara, você também está falando que a uso capião é uma forma de aquisição, de eu adquirir a propriedade imobiliária de forma originária. O que é isso? O que quer dizer eu falar que uma propriedade foi adquirida de forma originária? O que é isso? A uso capião é uma forma de aquisição da propriedade originária, por quê? Porque não decorre, não origina de um negócio jurídico, de uma relação jurídica anterior. Aquela pessoa que adquiriu a propriedade pela usucapião, ou seja, usucapiente é o nome daquela pessoa que está adquirindo a propriedade pelo usucapiente, ele não fez nenhuma relação jurídica prévia, não tem um contrato de compra e venda, não tem tampouco uma doação, não tem uma cessão, não existe nada. Foi simplesmente cumpridos os requisitos da usucapião e a pessoa adquiriu essa propriedade por si só. Ela é originária. Então, a forma de aquisição é originária, não decorre de nenhuma relação jurídica anterior, de um negócio jurídico. E disso, meus queridos, disso gera vários outros efeitos, porque a aquisição originária da propriedade, ela vem limpa, pura. É a mesma coisa, aperta, sabe aquele botãozinho do restart do jogo? Aperta, pum, restart, propriedade está limpinha, zero, sem nenhum ônus, sem nenhum vício que poderia surgir do proprietário anterior. É como se passasse uma borracha lá na matrícula do imóvel, né? Que a matrícula do imóvel é a certidão do imóvel, como se fosse uma certidão. Toda pessoa física não tem uma certidão quando nasce, certidão de nascimento? O imóvel também tem. Como que eu sei as características do imóvel, quem que é proprietário, quem que não é, os ônus, tá tudo lá na matrícula do imóvel. Essa matrícula fica lá no cartório de registro de imóveis, no ofício de registro de imóveis. Lá nessa matrícula, quando ela é adquirida por uso capião, ela vem limpinha, sem nenhum ônus, ou seja, se existia uma penhora, não vai existir mais. Se existia um usufruto
um uso, um direito de habitação, qualquer coisa que existia naquela propriedade, se essa propriedade agora ela for adquirida pelo usucapião, que é uma forma originária de sua aquisição, ela vem limpa, ela vem pura, ela vem sem nenhum ônus anterior, porque ela foi adquirida de forma originária. Tá bom, professor, eu entendi que a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade, porque não embasa numa relação jurídica anterior. Correto, entendi. Mas então, se existe a forma originária, quer dizer que existe a derivada? É, professor, é isso mesmo, quer dizer que existe a derivada. Todas as outras são derivadas, a maioria são derivadas. Por quê? Porque decorre de um contrato de compra e venda. É muito mais comum você adquirir uma propriedade através de um contrato de compra e venda, você firmou um contrato de compra e venda, fez uma escritura. Se eu vou adquirir um imóvel de valor 30 vezes maior que o salário mínimo, a maioria dos imóveis no Brasil são de valores maior que 30 vezes o salário mínimo, eu preciso de uma escritura pública e registrar esse título lá no cartório de registro de imóveis. Essa aquisição que vem de um contrato de compra e venda, que decorre de uma doação, que decorre de uma cessão, qualquer coisa que embase um negócio jurídico, ela é uma aquisição derivada. Disso decorre vários outros efeitos. Ela vem com todos os seus ônus de penhor, de alienação fiduciária, vem com tudo. Tudo que estava naquela matrícula continua vivendo, continua vigorando na aquisição derivada. Aqui não. Na aula de hoje, nós vamos falar da usucapião, que é uma aquisição originária. Eu tenho certeza que você não vai nunca mais esquecer a diferença entre a aquisição originária, que é a usucapião, um dos modos de aquisição originária é a usucapião, e a derivada, que são todas as outras. Então, vamos lá. O que é usucapião? O usucapião é a aquisição de uma coisa, tanto imóvel, é bom lembrar, a gente pode usucapir coisas imóveis e imóveis também. É possível usucapir um carro, que é uma coisa móvel, como também é possível usucapir um imóvel, uma casa, uma fazenda, um apartamento e assim por diante. Nessa aula, estamos tratando da usucapião imobiliária, que é sobre imóvel. Então, a usucapião é a ação do tempo. Veja aqui, tempo aliado à posse. É um tempo aliado à posse. Por que tempo aliado à posse? Aquele que vai usucapir um imóvel, ele precisa permanecer no tempo previsto em lei. Cada usucapião tem um tempo previsto em lei. A gente tem a usucapião extraordinária com 15 anos, ela reduz para 10 se a pessoa deu moradia ou deu destinação econômica. A gente tem a usucapião especial urbana, a gente tem a usucapião ordinária, a gente tem várias espécies de usucapião. Nós vamos estudar todas elas, uma por uma, com seus requisitos. É um tema importantíssimo, usucapião. Raro não cair numa prova quando se trata de direito civil. Nós vamos estudar tudo. Agora nós estamos estudando os conceitos, aspectos gerais. Então, para você saber, a usucapião é o tempo, a pessoa que tem o tempo ao seu favor e ainda a posse. Um tempo atrelado à posse. É uma forma de prescrição aquisitiva. Você já ouviu falar nisso? Prescrição aquisitiva? Maria Clara, eu sei o que é prescrição, mas o que é prescrição aquisitiva? A usucapião é uma forma de prescrição aquisitiva. Por quê? A prescrição, a maioria das formas de prescrição é extintiva. Nós temos, então, duas espécies de prescrição. Prescrição aquisitiva e prescrição extintiva. A prescrição da usucapião é aquisitiva, porque a pessoa está adquirindo um direito. As outras prescrições, todas as outras, são extintivas, porque está extinguindo a pretensão de se exigir um direito em juízo. Aqui, por que é aquisitiva? Veja só. Olha só, uma prescrição extintiva. Eu sou devedora de Ana, devo para Ana 10 mil reais. E o Código Civil prevê, essa minha dívida com Ana de 10 mil reais é uma dívida alimentar. O Código Civil prevê que as dívidas alimentares prescrevem 2 anos. E aí eu devo Ana não me cobrou, transcorreu o prazo prescricional. Para mim, que sou devedora, é ótimo transcorrer o prazo prescricional, porque eu não tenho que pagar mais, não posso, ela não pode me cobrar em juízo mais. Para Ana, a acreedora é péssimo, porque ela não vai poder me cobrar. Então, por isso diz aqui no caso, nós tínhamos uma prescrição que transcorreu, eu tinha uma dívida, né? Eu devia ela, tinha uma obrigação,
Transcorreu o prazo, prescreveu. Ana não pode me cobrar mais em juízo isso e eu não preciso pagar mais para ela. Para ela foi ruim, para mim foi ótimo. Por isso que diz prescrição extintiva, porque extingue a pretensão. O que é a pretensão, Maria Clara? É a possibilidade de exigir esse direito em juízo por meio de uma ação judicial. Essa é a prescrição extintiva. Ela extingue, ela acaba com a pretensão. Aqui não. Aqui nós estamos tratando da pretensão aquisitiva, que, como o próprio nome sugere, eu adquiro um direito com a prescrição aquisitiva. Prescrição aqui está atrelada ao transcurso do prazo em uma posse. É o tempo com a posse e a intenção de ser dono. Vamos para o próximo slide para facilitar. Olha só, trouxe o conceito aqui de uso capião. Uso capião é o modo originário de aquisição da propriedade. A gente viu o que é modo originário de aquisição da propriedade, mediante o exercício de posse pacífica contínua e durante certo período de tempo previsto em lei. O Código Civil prevê esse prazo, a Constituição também, legislações especiais também. Outros direitos reais podem ser adquiridos por uso capião, mas aqui estamos tratando da propriedade. O direito de laje pode ser adquirido por uso capião, vários outros direitos, mas estamos tratando aqui da propriedade. E aqui falou posse pacífica e contínua. O que isso quer dizer? Vamos aqui Então, vamos aqui. Olha só, os pressupostos da uso capião. É a posse, o tempo e o animus domini. Então, vamos lá. Nós vimos no slide anterior que a posse ela deve ser mansa e pacífica. Aquela posse que dá ensejo aos capião é uma posse mansa e pacífica. Ou seja, vamos supor que eu, Maria Clara, estou ocupando uma fazenda, uma propriedade rural. Lá no registro imobiliário, o proprietário formal daquela fazenda é Tiago. Tiago é o dono da fazenda. E eu invadi essa fazenda. Tiago viajou, tá morando lá nos Estados Unidos, viajou. Eu invadi essa fazenda. O que eu fiz? Eu entrei, quebrei a cerca para entrar. Aí eu troquei o cadeado, as chaves, instalei, coloquei minhas coisas lá, coloquei gado, coloquei umas galinhas para me cuidar, coloquei cachorro, tudo. Tô lá, tô nessa propriedade. Tô pagando o ITR, os impostos, as taxas que incidem sobre imóvel, a conta de água, a conta de luz. Estou lá como possuidora deste imóvel, de forma mansa e pacífica, ou seja, Tiago não me mandou embora. Tiago tá lá nos Estados Unidos, tá nem sabendo que eu tô lá, não me mandou embora, não entrou com uma ação judicial contra mim, fiquei lá um ano, tô colhendo os frutos, os produtos, tô fazendo plantações, benfeitorias, melhoramentos nessa fazenda, tô concedendo uma destinação social a essa fazenda e Tiago lá nos Estados Unidos, tá nem sabendo. Passou 1, 2, 3, 4, 5, consegui usucapiar esse imóvel. Essa posse, veja, nossos pressupostos da usucapião é posse, mansa e pacífica, não é qualquer posse não, é mansa e pacífica o tempo. Cada usucapião tem um prazo, tem usucapião de 2 anos, tem de 5, tem de 10, tem de 15. Cada usucapião é um prazo, nós vamos ver todas elas. E, por fim, animus domini. O que é isso, Maria Clara? Animus domini, um dos pressupostos do usucapião, é a intenção de ser dono. Aquela pessoa, para usucapiar o imóvel, tem que estar lá querendo ser dono, querendo ser proprietário. Não pode estar lá recebendo ordens do proprietário, cumprindo instruções do proprietário formal que está lá no registro, não. No nosso exemplo, eu entrei lá, eu troquei o cadeado tudo, eu estou pagando o ITR, eu estou pagando água, luz, estou criando meus bichinhos, estou dando função social para a propriedade. Tiago, o proprietário do registro, proprietário registrado, está lá nos Estados Unidos. Não tá nem falando nada comigo. Eu tô lá querendo ser dona daquilo, eu quero usucapiar o imóvel. Por que isso é importante, Maria Clara, esse animus domini? Porque nós vamos ver em outras aulas, mas já para adiantar, se eu tenho um contrato, veja, se eu tivesse um contrato com o Tiago de comodato, que é um empréstimo gratuito de coisa infungível, eu tivesse um contrato com o Tiago dessa fazenda, da mesma mesmo local, e que ele me emprestou lá. Se eu tô com um contrato de comodato, eu não tô com essa posse, com animus domini, com a intenção de ser dona. Não, eu tô lá
na condição de comodatária, ele me emprestou, eu não estou com a posse com animus domini, eu não quero ser dona, então minha posse nunca vai gerar uso capião, jamais, porque eu não sou possuidora com a intenção de ser dono. A posse de uso capião só é possível se for uma posse mansa e pacífica com a intenção de ser dono, que é o animus domini, é a intenção de ser dono. Lembra quando nós estudamos posse, o conceito de posse, quais as teorias de posse adotadas pelo Código Civil? Eu falei para vocês que o Código Civil, como regra, adota a teoria objetiva de Ehring, pela qual o possuidor é aquele que exerce de fato o exercício de alguns poderes inerentes da propriedade. Aqui, lá, o Código Civil adota como regra a teoria objetiva de Ehring, mas lá na aula eu falei para vocês que de forma excepcional o Código Civil adota a teoria subjetiva da posse de Savigny. É Savigny que fala da teoria subjetiva. Para Savigny, possuidor é aquele que tem um corpus, a coisa, e ainda o animus domini é a intenção de ser dono. Aqui, na uso capião, também se adota a teoria subjetiva de Savigny como exceção. Em regra, o Código Civil adota a teoria objetiva de Ehring, mas, em relação ao uso capião, o Código Civil adota a teoria subjetiva de Savigny, pelo qual o possuidor é aquele que tem o corpus e o animus domini, a intenção de ser dono. Um locatário, aquela pessoa que está alocando o imóvel, jamais, que alugou o imóvel, jamais vai configurar um usucapião. Ela vai poder usucapiar o imóvel. Porque enquanto ela está na condição de locatária, ela não tem o animus domini, ela não está com a intenção de ser dono. O comodatário tampouco está com a intenção de ser dono. Importantíssima essa característica. Os pressupostos do usucapião é posse, atrelada ao tempo, e a posse com animus domini, com a intenção de ser dono. E aqui eu trouxe para vocês um conceito bem detalhado sobre o usucapião do site do Buscador de Seu Direito. O que diz? O usucapião é um instituto jurídico por meio do qual a pessoa que fica na posse de um bem, móvel e imóvel, a gente viu que pode ter usucapião tanto de bem móvel quanto imóvel, por determinados anos, aqui o tempo, a pessoa tá na posse, o tempo, agindo como se fosse dono, essa agindo como se fosse dono é o animus domini, adquire a propriedade deste bem ou outros direitos reais a eles relacionados, usufruto, servidão, direito de laje. Nós vimos que pode existir usucapião sobre outros direitos reais também, desde que cumpridos os requisitos legais. Aqui eu trouxe o conceito para vocês da usucapião de Silvio Rodrigues. O que diz o eminente doutrinador Silvio Rodrigues? Com efeito, através do usucapião, olha só, veja, Silvio Rodrigues, doutrinador antigo, falava do usucapião no masculino. A gente já viu que hoje o correto é falar da usucapião. O legislador permite que determinada situação de fato, uma situação de fato, que sem ser molestada, ou seja, uma posse mansa, pacífica, com a intenção de ser dono, se alongou por um intervalo de tempo. Olha o outro pressuposto da usucapião, o tempo, determinado na lei, se transforma em situação de direito. O usucapião se fundamenta no propósito da consolidação da propriedade, pois através dele se empresta base jurídica a meras situações de fato. Assim, de um lado, estimula o legislador a paz social e, de outro, diminui para o proprietário o ônus da prova do seu domínio. Silvio Rodrigues, Direito Civil, Direito das Coisas. E aí, a gente percebe que estudamos nas aulas anteriores de propriedade, falamos muito sobre a função social da propriedade. Que a propriedade ela é limitada pela função social, que não é um direito absoluto, que ela deve atender, ela deve respeitar a sua função social, seja a função social ativa, a função social passiva da propriedade. A usucapião está totalmente atrelada à função social da propriedade e também à função social da posse. Por quê? Porque se o direito de propriedade fosse um direito absoluto, não existiria a usucapião. Ora, a pessoa é proprietária e poderia deixar aquela propriedade vazia, ociosa durante décadas e séculos sem nenhum problema. Mas como a propriedade ela é atrelada, ela é ligada à sua função social, quem tem a melhor posse
vai poder adquirir essa propriedade pela uso capião. Quando eu estou alegando uma uso capião, no fundo eu estou discutindo posse, eu estou discutindo a melhor posse, porque aquele proprietário formal, proprietário do registro, não deu a posse, não deu a função social que deveria dar, deveria destinar naquele imóvel, por isso ocorreu a uso capião. Uma pergunta importante que surge na prática, uma das principais jurisprudências sobre esse assunto, é o seguinte: vamos supor, naquele nosso exemplo, eu estou de posse com a intenção de ser dono, mansa e pacífica, na propriedade que o proprietário formal é Tiago, que está lá nos Estados Unidos. E aí, nessa usucapião que eu estou querendo usucapiar imóvel, o prazo é de 5 anos. Aí vamos supor, passou 1 ano, eu estou lá de posse mansa e pacífica, 2, 3, 4 anos e meio. Aí, essa usucapião, o prazo é 5, que eu tô querendo requerer. Aí, quando deu 4 anos e meio, eu entro com a ação judicial pedindo a usucapião. Lembrando que hoje é possível o usucapir requerer o procedimento da usucapião tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial diretamente no cartório de registro de imóveis. É possível o usucapir sem nem mesmo ingressar no Poder Judiciário. Mas nesse caso eu entrei com a ação judicial. Entrei com a ação judicial, só que só tinha 4 anos e meio. A lei, nesse meu caso, requer 5 anos. A pergunta é que responde esse julgado: é possível cumprir, concluir, completar o prazo da usucapião ainda no transcurso da demanda? Ou seja, em outras palavras, para eu requerer o usucapião, eu preciso esperar os 5 anos certinho, depois eu entro com a ação judicial. Ou se deu ali 4 anos e meio, quase 5, eu já posso entrar e esse transcurso do prazo ele decorrer já no prazo judicial. O que você acha? É isso que vai responder esse julgado. Vamos ler aqui comigo. Recurso especial, direito civil, processual civil, uso capião extraordinária, prescrição aquisitiva, prazo e implementação, curso da demanda, possibilidade, fato superveniente, artigo 462 do CPC 73. O que diz o seguinte? 2 aqui. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal, prazo para usucapir previsto em lei, é implementado no curso da demanda. Veja, no curso da demanda já está que vai implementar o prazo. Quando ele ingressou com a ação judicial do usucapião, ainda não tinha complementado o prazo. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência ao caso de pedir e com o pedido. 4. Agora a nossa resposta. O prazo na ação do usucapião pode ser completado no curso do processo em conformidade com o disposto no artigo 493 do Código Civil, recurso especial da terceira turma. Tema importantíssimo relacionado ao usucapião é o acessio possessionis. Maria Clara, o que é acessio possessionis? Pense, se tivesse hoje aí numa prova de segunda fase, candidato discorra sobre acessio possessionis, ou até mesmo uma prova oral. Candidato, me fale o conceito de acessio possessionis. O que você diria? O que é acessio possessionis? Acessio possessionis é a soma da posse. Como assim, Maria Clara, soma da posse? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Eu estou usucapindo o imóvel, estou ali, daquele mesmo nosso exemplo. Tiago, proprietário formal, proprietário lá do registro imobiliário, está lá nos Estados Unidos e eu estou na condição de possuidora, de posse mansa, pacífica, com a intenção de ser dono. Já tem 2 anos que eu estou lá nesse imóvel, nessa propriedade rural. 2 anos. E aí, eu vou vender essa posse para você, e eu vendo a posse para você. Você vai comprar a minha posse. Eu já tenho 2 anos que eu estou exercendo essa posse para usucapiar o imóvel. E aí, você vai poder unir, somar a minha posse à sua, se você quiser, claro, para requerer o usucapião. Ou seja, se eu já tenho 2 e o prazo de usucapião que você vai requerer é 5 anos, vamos supor, você só precisa de mais 3 para usucapir. Porque você comprou a minha posse de 2 anos, você vai poder somar, unir, somar as duas posses para fins de usucapião. Isso é o acessio possessionis. Maria Clara, entendi. O acessio possessionis é a união de posses
em que eu dou a posse para você, e você já tinha um período anterior ali na condição de usucapiente, eu vou somar a minha posse que eu vou começar a exercer com a sua para fins de usucapião. Isso é accessio possessionis. Isso existe previsão no Código Civil? A doutrina fala ou é só uma invenção sua? Não, jamais. Existe previsão expressa no Código Civil da accessio possessionis. Onde que está isso, Maria Clara? Onde que está prevista a accessio possessionis no nosso Código Civil? Artigo 1243. Agora eu já te convido a escrever aí, já escreva aí no seu vadimeco. Vadimeco bom é vadimeco grifado, vadimeco anotado, com várias observações e grifos. Anota aí no seu artigo 1243 o seguinte: accessio possessionis, entre aspas. Olha só o que diz o 1243. O possuidor pode, veja que ele pode, é uma faculdade, não é uma obrigação, para o fim de contar com o tempo exigido pelos artigos antecedentes, que trata da usucapião, acrescentar sua posse à dos seus antecessores. Então, acrescenta a posse a um. União de posse, soma posse. Contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, no caso do artigo 1242, com justo título e boa-fé. Fala aqui no caso do artigo 1242 porque é a posse ordinária, a usucapião ordinária que existe justo título e boa-fé. Então, accessio possessionis é a soma de posse, anota aí no seu artigo 1243. Muito cuidado, não confunda, jamais confunda accessio possessionis com a successio possessionis. Successio possessionis nós já estudamos nas aulas anteriores. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá, também tema importante. Na successio possessionis é o herdeiro que prossegue na posse do falecido por determinação da lei. Já está aqui, ó, o sucessor a título universal, no artigo 1207 do Código Civil. Aqui, na successio possessionis, ele é obrigado, ele não tem escolha, não. O herdeiro ele é obrigado a unir a sua posse, a ter essa transmissão da posse do seu antecessor. O sucessor, ele transmite, ele recebe essa posse de forma obrigatória, porque é uma imposição da lei. Por exemplo, eu, Maria Clara, herdei uma posse do meu falecido avô, e aí eu, de forma obrigatória, vai ter transmitida para mim essa posse. Não é uma faculdade, eu não posso escolher, será que eu vou receber essa posse? Não vou, porque eu recebo ela com todos os caracteres que ela estava lá anteriormente, se era justa, se era injusta, se era de boa fé, se não era. A successio possessionis é uma obrigação, uma imposição da lei, por força do princípio da Saizine, com a abertura da sucessão, ou seja, na hora que a pessoa falece, transmite aos seus herdeiros e sucessores todos os bens, inclusive a posse. Não é successio possessionis. Aqui no artigo 1243, nós estamos tratando das accessio possessionis. Aqui eu trouxe uma jurisprudência importante que trata sobre esse tema, olha só. Ação de usucapião, período aquisitivo, soma de posses, veja, requisitos, ausência de comprovação como a posse anterior. Havendo soma de posses, é dever do prescribiente. Quem é prescribiente? É aquele que está usucapindo o imóvel. Usucapiente pode ser chamado tanto de usucapiente como de prescribiente. Demonstrar que a posse anterior a ser somada possuía os mesmos requisitos que a lei exige e que eles diz ter, quais sejam posse mansa, pacífica e que um ânimo de dono preliminar rejeitada. Aqui uma jurisprudência totalmente correlata ao assunto. Maria Clara, agora eu fiquei com uma dúvida. Será que todos os bens que existem na face da terra podem ser usucapidos? Em outras palavras, todos os bens são objeto de usucapião? Nem todos os bens são objetos de usucapião. Não, senhora, não, senhor. Veja, bens que expressam valores inestimáveis como a honra ou o nome não podem ser usucapidos. Também não pode ser usucapidos os bens públicos, nenhum bem público, seja de uso especial, de uso comum do povo, dominical, nenhum bem público é objeto de usucapião. Isso aí é tema de direito administrativo, mas claro, nós temos que citar aqui também, estamos estudando de usucapião. Nenhum bem público pode ser usucapido.
Maria Clara, de onde que você tirou isso? Tirou da sua cabeça? A doutrina diz, a jurisprudência? Existe previsão expressa na nossa Constituição Federal e não só um artigo, não. A Constituição vem falando 2 para você ver o tanto que é forte essa disposição de que não pode existir uso capião em relação aos bens públicos. Olha só, artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Artigo 191, parágrafo único da Constituição, diz a mesma coisa. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. E cuidado, porque algumas bancas examinadoras fazem confusão, falando que os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial não poderiam ser objeto de uso capião, mas os bens dominicais, que são aqueles bens que estão desafetados a uma finalidade pública, poderia ser objeto de uso capião, quando na verdade não pode. Eu sou convicta em afirmar que nenhum bem público pode ser objeto de uso capião. É isso, pessoal. Nós encerramos esse bloco por aqui, mas não saiam daí. Existem outras aulas importantíssimas sobre o uso capião. Vamos dar continuidade. Você vai acertar todos esses temas na sua prova. Bons estudos e até já!